Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço desde já que nos dê as suas impressões, as impressões com que ficou daquilo que foi o debate para as presidenciais, talvez o primeiro de alguns, uma vez que ambos estão a ponderar a hipótese de voltarem a falar um com o outro. Conheceram-se naquela altura, naquele debate, aparentemente, nunca se tinham encontrado. E dizem as sondagens feitas imediatamente a seguir ao debate que Kamala Harris terá ganho por uma larga margem, tendo invertido a larga margem, porque Trump tinha ganho no debate de julho com o anterior, junho, com o anterior candidato Joe Biden. Pareceu-lhe assim, embaixador, ou acha que Kamala ainda não estava verdadeiramente afinada para um debate deste género? Começaria por dizer que Hillary Clinton ganhou o debate a Donald Trump. Isso acabou por não ter um impacto naquilo que foi a sua não eleição. Kamala Harris era uma figura mais ou menos apagada ao longo destes 4 anos da presidência Biden. E põe-se por a questão de saber se esse apagamento tinha a ver com aquilo que já falámos aqui várias vezes sobre a circunstância de alguns dos dossiês de que aparentemente ela tinha sido encarregada não terem, digamos, tido um grande sucesso em termos do respectivo tratamento, se terá sido o próprio Biden que, à imagem de vários presidentes americanos, procurou, de certa maneira, manter a sua, neste caso, vice-presidente, um pouco na sombra. Kamala Harris tinha projetado numa certa opinião pública internacional e americana a ideia de alguém com uma capacidade muito relativa, de tal maneira que, se nós nos lembrarmos bem sobre a circunstância, quando se falava muito da idade de Joe Biden, etc., dizia-se, a pena é que a Kamala Harris não apareça com capacidade para o substituir. Bom, de repente as coisas apressaram-se, Joe Biden foi obrigado a afastar-se, E os democratas tiveram que reescrever a história. tiveram que receber a história e fazê-la muito rapidamente. E a única solução que havia era, de facto, Kamala Harris. Kamala Harris, ao longo destas semanas, tinha-se protegido muito em termos de declarações, não falava aos jornalistas, mesmo durante os comícios, enfim, faziam um discurso mais ou menos ritual, mas não se mostrava muito propensa a abrir-se em declarações sobre os mais variados temas, o que estava a criar algum incómodo, mesmo em alguns apoiantes dos democratas. O debate que teve lugar ontem, e eu provavelmente estarei com algumas olheiras dependentes do que eu ouvi do debate até ao fim, e a circunstância de ter estado até às 3:30 da manhã, quase 4 horas, a ouvir aquilo e até a repetir algumas das cenas, mostrou uma Kamala Harris afirmativa, mostrou um Donald Trump mais à defesa, bastante mais à defesa, mostrou-a com um discurso e uma narrativa estruturada, provavelmente formal, criada, apesar de tudo, pelos seus assessores, etc., mas com uma narrativa construída, bem construída, e com uma imagem que no fundo se baseava em dar sequência aos aspectos de natureza positiva que ela considerava haver na administração Biden, e algumas ideias, não muitas ideias para o futuro, de todo modo, o prosseguimento de uma agenda de responsabilidade. Trump, como digo, ficou à defesa, aliás, ficou à defesa desde o início, porque Kamala Harris atravessou a cena e a cumprimentou e apresentou-se, como o António estava a dizer, eles não se conheciam, o que não significava que não se insultassem ao longo de meses, ou anos mesmo, e cumprimentou e disse Kamala Harris, e ele ficou um bocadinho aturdido, e disse, espero que este debate corra bem. E ele ficou um pouco aturdido. E ficou à defesa todo o tempo. E o que é que ele tem no seu discurso? Tem essencialmente a questão da imigração, os riscos da imigração, uma diabolização do processo migratório e o alarde àquilo que ele considera ser os grandes êxitos da presidência Trump e do descalabro que, a partir daí, a presidência Biden criou dentro dos Estados Unidos. Não é essa a leitura que os economistas fazem relativamente ao processo da presidência Biden.
E também não é a leitura de uma administração de Trump com tanto sucesso, não colhe assim grandes sublinhados no plano interno. Trump tem um discurso, eu não diria monotemático, porque são duas coisas, é bitemático, é sempre a imigração e a economia, a imigração e a economia. E Kamala Harris conseguiu destabilizá-lo em certa altura e Trump foi Trump. Em determinados momentos sai o Trump insultuoso, quase provocatório, sem nunca olhar para ela, uma coisa muito interessante, coisa que ele fazia quando foi do debate com Hillary Clinton há 8 anos. São coisas curiosas. Trump está claramente à defesa. Agora, há um ponto importante. Quem é que ganhou o debate? Eu não sei, António, porque a questão é assim. Para as pessoas que acreditam em Trump e para as pessoas que acreditam para o primarismo daquele discurso e para a simplicidade populista daquele discurso, Trump ganhou o debate. Trump disse o que quis e foi repetindo tudo. Para as pessoas que têm alguma maior racionalidade e que, no fundo, são mais propensas a aceitar uma candidata tipo Kamala Harris, a Kamala Harris ganhou claramente o debate. A grande questão está em saber, fora destes dois universos, que votam sempre de um lado ou do outro, aqueles que estão no meio, como é que olharam para tudo isto? Em primeiro lugar, acho que olharam para Kamala Harris de uma forma, com alguma surpresa, pela positiva. Kamala Harris apareceu com uma capacidade que provavelmente o imaginário jornalístico e mediático americano não lhe atribuía. Esteve bem, esteve organizada, esteve sorriu menos, e foi, quer dizer, teve uns sorrisos irónicos, mas deixou de ter aquele sorriso muito aberto, que às vezes lhe dava um ar de alguma ligeireza, mas de todo modo sorriu, e em particular transmitiu a imagem de alguém que está ali pela positiva, que está ali com otimismo. Trump transmitiu a imagem de alguém que está, digamos, de certo modo, acossado. Continuou a repetir coisas extraordinárias, como que, na realidade, ganhou as eleições há 4 anos, números absolutamente que só foram desmontados já por a imprensa americana em termos de fact-checking, cerca de 33% 33 asneiras que foram ditas ao longo, erros concretos que ele disse e mentiras que ele disse. Kamala Harris aparentemente não caiu aí. Eu acho que os moderadores, apesar de tudo, foram mais simpáticos para Kamala Harris do que foram para Donald Trump. Eu sei que isto não é muito simpático para quem gosta de Kamala Harris, mas eu acho que os moderadores foram ligeiramente mais simpáticos para ela do que para Trump, isto é, confrontaram Trump com algumas incoerências e ao confrontarem Kamala Harris foram mais moderados, mais suaves, mais doces. Ela aparentemente ganhou o debate, resta saber se no meio, e esse meio é muito importante porque as eleições nos Estados Unidos acabam todas 52-48 e por ali, esse meio é que vai decidir. Há um ponto importante que ela sublinhou muito para as mulheres, a questão do aborto. A questão do aborto e o conjunto de políticas, digamos, retrógradas que Trump e os republicanos têm nesta matéria. E ela nisso foi muito capaz e muito afirmativa e muito convincente. Depois, no resto, vamos ver. O que é que cada um sente, nomeadamente em relação aos problemas da imigração, em relação aos problemas da segurança que Trump atribui, ou da insegurança que Trump atribui à imigração, as questões da economia, do dinheiro no bolso de cada um. Aí veremos o que é esta América, que é um continente, vamos ter presente, que vota de maneira muito diferenciada, vai dizer. E o último ponto é dizer é que não significa que mesmo que a maioria dos americanos possa votar Kamala Harris, isso não significa necessariamente que ela ganhe as eleições. As eleições nos Estados Unidos são através de um colégio eleitoral que tem a ver com as especificidades de cada Estado no mecanismo eleitoral e pode, de repente, como já aconteceu no passado, ganhar o candidato que tem menos votos populares, mas que tem mais votos nesse areópago que é constituído pelos representantes eleitos em cada Estado. Eu diria, embaixador, que Kamala Harris teria vantagem em repetir este tipo de debates, apesar da estrutura ser, vou usar este termo, neofascista. É preciso que cada um passe pelo menos 2 horas a estudar aquilo que pode
e aquilo que não pode fazer, o que acaba por ser uma coisa um bocadinho extravagante em termos de debates televisivos. Mas diria que Kamala tem interesse em voltar ao debate televisivo? Boa pergunta, António. Eu não sei. Se calhar a surpresa criada por Kamala Harris neste debate chegava. Quer dizer, eu não sei se Trump, se ela consegue acossar Trump mais, ou se Trump agora conhecendo-a, porque se Trump não a conhecia. Todos nós conhecemos Trump, mas Trump não conhecia Kamala Harris como debatedora. Se calhar agora vai-se preparar e vai conseguir, digamos, fazer de algumas das suas fraquezas força noutros debates. Eu diria que, à partida, eu quase diria que se calhar valia a pena Kamala Harris não mexer mais. Obrigado, embaixador. Fazemos aqui o primeiro intervalo do programa. Voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para lhe pedirmos, embaixador, que venha connosco até à mais recente novela europeia, ou seja, a capacidade ou a falta dela de Michel Barnier se tornar no próximo presidente, no próximo primeiro-ministro francês. Há mais de 50 dias que o país está sem um governo com todas as competências no ativo. A economia aparentemente parece começar a ressentir-se, coisa que noutros países, como por exemplo na Bélgica, nunca aconteceu, mas ali aparentemente está a acontecer. E Barnier está ainda muito longe de conseguir garantir a maioria necessária para fazer passar um governo, qualquer governo, que venha a apresentar à Assembleia Nacional. Como é que tem visto todo este folhetim, embaixador? Eu começaria pela parte da economia com o António Foucault. De facto, a França, tudo indica que a França, no final deste ano, vai ter um déficit de contas públicas na ordem dos 5,6% e os números para 2025 são de 6,2%. Portanto, há uma derrapagem nas contas públicas francesas. A França é um país que gasta muito, é o país europeu, julgo da União Europeia, em que a percentagem de gastos públicos no PIB é mais elevada. E há, de facto, aí E a dívida já está no terceiro lugar dos 27. já está no terceiro lugar dos 27. Dito isto, António, e mesmo tendo havido um downgrading pelas agências de rating, a França tem um poder e uma afirmação no quadro internacional que não leva a que uma dívida destas, um déficit destes, seja um descalabro para a posição relativa da França no quadro da economia europeia. É muito interessante. A França tem, apesar de tudo, é a França. Quer dizer, uma vez, julgo que foi Jean-Claude Juncker, que uma vez perguntado porque é que a França podia fazer um déficit maior do que aquilo que era permitido pelo Pacto de Estabilidade e pelo Tratado Orçamental, disse, parce que c'est la France. E disse, mas isto é uma arrogância. Não é só uma arrogância, é também o reconhecimento que uma economia como a francesa, com o potencial que tem, independentemente das desregulações que tem aqui ou acolá, é capaz de se manter e de ter uma afirmação grande. E o próprio o sacrosanto mercado responde exatamente por aí, no dia em que Macron disse que Michel Barnier seria a sua aposta para primeiro-ministro, o CAC 40, o índice mais importante da Bolsa Francesa, cresceu quase 0,5%. Cresceu também porque Barnier é um deles. E, portanto, Exatamente. digamos, no CAC 40 estão representados os interesses económicos das grandes empresas francesas e o Le Républicain, de onde emerge Michel Barnier, está, digamos, muito próximo desse núcleo. Michel Barnier foi uma surpresa como escolha para primeiro-ministro. Michel Barnier vem do partido Le Républicain, que tem 5,4% nas últimas eleições. Barnier é conhecido como um conciliador, um homem de negociação. Eu conheço Barnier desde 1994, 95, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus e depois foi ministro dos Negócios Estrangeiros, antes disso, e depois disso comissário europeu e depois negociador do Brexit. É um homem sério, é um homem capaz, é um homem um conservador, um golista, mais golista até do que chirarquiano.
Um tipo com uma capacidade de diálogo muito grande, não é agressivo normalmente para nenhum lado, isso dá-lhe um certo espaço de manobra. Macron queria nomear alguém de direita. A ideia de que Macron esteve quase para nomear Cazeneuve, que era um antigo militante do Partido Socialista, é um número que Macron fez, no fundo, para escapar à circunstância de não nomear ninguém indicado pelo novo Front Populaire, pelo novo Frente Popular, que tinha apresentado o nome de Lucie Castet, como nós aqui falámos, mas Macron disse que não aceitava esse nome. A nova Frente Popular não tem maioria, foi a frente mais votada e, portanto, achou-se no direito de apresentar o nome, mas não tem uma maioria. E mais do que isso, também temos que sejamos justos, não apresentava condições potenciais de ir buscar uma maioria àquele Parlamento. Portanto, Macron andou ali a jogar com vários nomes, digamos que Cazeneuve foi o nome que esteve ali, mas apareceram outros nomes mais à direita ou mais à esquerda, e à última da hora tira da cartola Michel Barnier, que era um homem que estava mais ou menos afastado, já não quer, não tem, digamos, um futuro político, já não quer ser presidente com a idade que tem, julgo que tem 74 ou 75 anos, não quer ser presidente, e portanto, isso também facilita muito, porque nomear alguém, a certa altura apareceu um nome à direita que era Xavier Bertrand. Xavier Bertrand era um homem também do Le Républicain, mas alguém que tem uma ambição presidencial e isso, de certa maneira, taparia o espaço a outros no caminho para as eleições de 2027. O que é que vai Barnier fazer? Barnier vai buscar algumas pessoas à esquerda. Há sempre quem esteja disponível para ser membro do governo, mesmo num partido que não quer colaborar com este governo, que é o Partido Socialista Francês. Portanto, vão aparecer 2 ou 3 pessoas que ele vai buscar. Até pode ir buscar Ségolène Royal, antiga candidata à presidência, antiga ministra, etc. Vai buscar 3 ou 4 figuras, vai buscar muita gente à zona macroniana, digamos, ou Renaissance, que é o grupo do Macron, ou Modem, que é o grupo de François Bayrou, o Horizon, que é o grupo de Edouard Philippe, que entretanto anunciou, julgo que já dissemos aqui, a sua candidatura para as presidenciais para 2027, já, digamos, colocando-se no terreno, e vai buscar gente à direita. E se calhar vai buscar os meios económicos e sociais, alguma surpresa aqui ou ali. Qual é a surpresa neste governo Macron? É que, na realidade, este governo Barnier só existe, eu peço desculpa, este governo Barnier só existe porque Macron tem soprado ao ouvido, através de um seu assessor, que é uma espécie de ponte que ele tem com Marine Le Pen, a ideia de que Marine Le Pen e o Rassemblement National não vai vetar imediatamente Barnier. E para isso Barnier precisa dar uns sinais, e um dos principais sinais é Barnier repetir aquilo que disse quando foi da sua candidatura à liderança do Le Républicain, à candidatura presidencial, não era a liderança do Républicain, à candidatura presidencial em 2022, através do Le Républicain, repetir aquilo que ele disse relativamente à imigração, que é a necessidade de pôr uma moratória na imigração. Ora bem, isto funciona lindamente aos ouvidos de Marine Le Pen. E por isso mesmo, Marine Le Pen está aparentemente conluiada, vamos ter a usar as palavras como elas são, com Macron, no sentido de deixar passar Barnier. Depois, Barnier vai ter um problema que é o orçamento. O orçamento é a coisa mais complicada de fazer, tendo em conta aquilo que começámos a falar neste capítulo, que foi a questão da dívida e do déficit e a necessidade de fazer um orçamento de rigor, como se costuma dizer em França, de rigueur. Barnier não o vai fazer, vai manter o déficit, não vai querer, numa fase destas, criar um orçamento que obriga a França a vir para a rua, como a França tem a tradição de fazer. E, portanto, vai encontrar ali um meio caminho. Agora, vai conseguir fazer passar o orçamento? A esquerda vai votar contra, claramente.
seja o La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, seja mesmo o Partido Socialista, que está numa crise interna grande por razões que têm a ver com a não escolha de Cazeneuve e a circunstância da sua liderança não ter apoiado Cazeneuve, quer os Verdes. Estes três grupos, depois também há o Partido Comunista e umas pequenas franjas, estes três grupos vão votar contra. Marine Le Pen pode, com o seu Rassemblement Nacional, abster-se, que é o que vai provavelmente acontecer. E vão votar a favor do governo o grupo central, o Renaissance, Horizon, Modem, vai votar o Les Républicains, que é o grupo da direita, exceto aquele pequenino grupo que se juntou a Marine Le Pen de Éric Ciotti, que se absterá, vai se abster com certeza, e portanto vai conseguir fazer passar o orçamento. Vai ser difícil, porque o orçamento vai ser uma coisa complicada. Claro que há sempre uma possibilidade em França de alguém impor uma lei, um orçamento, mesmo sem ter votos nesse sentido, que é através do chamado 49.3, que é o artigo 49, número 3, que permite apresentar uma lei e se ela não tiver uma maioria contra, a lei passa. Mas o 49.3 foi usado tantas vezes por Macron, em particular desde 22 até agora, que está muito negativamente marcado como uma forma ilegítima de impor regras de natureza legislativa e política. Por isso mesmo tenho muitas dúvidas que Barnier arrisque o 49.3, porque além disso significaria o romper com aquilo que ele vai querer, que é um diálogo muito alargado. Vamos ver como é que este governo vai aparecer. Aparentemente para a semana que vem já vamos ter um novo governo. Macron, se nós repararmos, desapareceu da circulação, está mais ou menos em parte incerta, e agora passou a bola a Barnier, e Barnier vai fazer aquilo que Macron não conseguiu fazer, que é encontrar, digamos, apoios até à esquerda para conseguir fazer um governo. Cá estaremos para perceber como vai ser esse governo. Será com certeza uma mescla que em França não é propriamente muito costume, diria eu. Não é, é verdade. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra. Para, desta vez, embaixador, pedirmos que faça uma viagem rápida pelas guerras em curso na Europa ou nas bordas dela e talvez começando pela Ucrânia, onde, e como se esperava, o apoio à Ucrânia e o dinheiro que é preciso gastar na Ucrânia e que, não sendo gasto na Ucrânia, é gasto por causa da Ucrânia, estou a falar da questão energética, faz com que, neste momento, a Alemanha passe por uma forte dificuldade e mesmo o seu chanceler esteja colocado em causa em termos de tentativa, quando isso suceder, de renovar o mandato para continuar a governar a Alemanha. Como é que tem visto isto tudo, o embaixador, num quadro em que, segundo parece, os extremos à esquerda e à direita começam a dizer e a impor, e esse é que talvez seja o principal problema, a impor o debate sobre se a ajuda à Ucrânia deve continuar ou não continuar. Como é que tem visto tudo isto, embaixador? Portanto, eu continuo a pensar que a questão da ajuda à Ucrânia, a questão do futuro da posição, dos aliados ocidentais da Ucrânia, vai depender apenas e só da questão americana. No dia em que os americanos decidirem por um lado ou por outro, a Europa vai seguir. Não tenho sobre isto a mais pequena dúvida. A Europa não tem uma autonomia de natureza estratégica, em particular em termos de segurança e defesa, que lhe permita ter uma posição diferente dos Estados Unidos e, mais do que isso, que se possa dar ao luxo de ter essa posição. Mesmo em momentos do passado em que nós vimos Donald Trump chegar ao poder fazendo provocações à Europa, colocando a Europa contra a parede, a Europa, enfim, com grande relutância, mas foi vivendo com Trump, conseguiu viver 4 anos com Trump.
E eu recordo-me que, precisamente da Alemanha, que nessa altura eu cheguei curiosamente a Berlim para um seminário no dia seguinte à vitória de Donald Trump e vi a Alemanha, nunca tinha percebido a perturbação que a vitória de Donald Trump causou na Alemanha e devo confessar que eu próprio me surpreendi que eu afinal estava errado, a Alemanha que tinha razão, as pessoas com quem eu falava é que tinham razão, Trump ia ser digamos, uma balde de terra profundo na relação entre a Europa e os Estados Unidos. O que se vai passar na Ucrânia, em termos de apoio militar, vai depender das eleições nos Estados Unidos. Os aliados ocidentais, hoje mesmo, à hora que estamos a gravar, estão o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico e o secretário de Estado americano estão em Kiev, onde aparentemente vão autorizar tudo indica, assim o indica, Zelensky a utilizar algumas armas de alcance mais forte, que podem atingir zonas russas mais complicadas. A Rússia ameaça sempre com profundas retaliações, mas já se percebeu que a Rússia tem uma dificuldade em fazer essas retaliações, porque já percebeu que se subir o patamar, o próximo patamar é quase nuclear, porque não há um patamar intermédio. E, portanto, a Rússia faz sempre ao lobo, ao lobo, ao lobo, ao lobo, mas depois não faz nada. Só que um dia pode fazer, de facto, um ataque nuclear, mas se calhar não está preparada para o fazer. E esta dúvida que existe, que durou ao longo destes tempos, Zelensky tem dito, não vale a pena, a Rússia não faz nada e deixem-me fazer as coisas. Por um lado, faz ataques com drones, fez agora, precisamente há menos de 24 horas, um ataque fortíssimo a Moscovo, com drones, tem a incursão que nós já aqui comentámos em Kursk, e está a fazer ataques progressivos e agora com a possibilidade de utilizar armamento que vai mais longe, que lhe foi recusada na reunião de Ramstein há 3 dias, ou há 4 dias, mas que agora aparentemente americanos e ingleses, os ingleses não são seguidores puros e simples dos americanos, vão eventualmente autorizar, não sei se todo o material, se todo o equipamento ou não. A guerra está assim, está empatada, a Rússia não quer fazer um acordo, a Rússia não quer ir para negociações, agora os ucranianos já dizem que não se importam que a Rússia apareça num cenário de negociação, coisa que tinham recusado até agora, porque agora já sabem que tem alguma moeda de troca que é a invasão e o espaço que tem ali em curso, que não é evidente comparável, mas dá para uma moeda de troca de natureza diplomática. Mas o António tem razão, há uma grande dúvida na Europa, um grande cansaço em relação ao financiamento da ajuda à Ucrânia, que é progressivo, que é fortíssimo e que naturalmente não tem vindo a diminuir com o tempo. Mas, como digo, isto depende dos Estados Unidos. Na Alemanha há de facto esse debate. A Alemanha está numa situação económica complicada. Foi agora anunciada a possibilidade de fecho de algumas fábricas da Volkswagen, mas também há outros setores alemães que estão com dificuldade e não se sabe até que ponto é que essa dificuldade não atingirá, digamos, a Alemanha, que está desde há uns anos para cá numa situação de falta de competitividade, de ameaça relativamente àquilo que é a sua relação pouco saudável com a economia chinesa, e mais do que isso, agora com o problema da energia, que está a encarecer extraordinariamente a produção alemã. Isso está a criar um mal-estar, está a criar o tal efeito de natureza política sobre a própria coligação, e mais do que isso, estes vários cenários, com a subida da extrema-direita, mas também com a subida da direita tradicional, vale a pena dizê-lo, a CDU, o Partido Cristão Democrata, está a subir, o que prova que o cenário de uma reversão, isto é, do regresso dos conservadores, que já vinham da senhora Merkel, e que tem uma liderança que até nem é muito evidente e muito proeminente, mas poderão eventualmente acabar com aquilo que é a atual coligação que o Partido Social Democrata de Scholz tem, quer com os verdes, quer com os liberais. A Alemanha está num estado de tensão política grande, derivado da sua economia. E os saltos que a Alemanha procura dar em matéria de novas tecnologias, em matéria de investigação e desenvolvimento, em matéria de aumento da política de defesa, ainda não se estão a fazer sentir em termos de bem-estar dentro da Alemanha. Dito isto, é uma sociedade com uma dinâmica, falávamos da francesa, com uma dinâmica que naturalmente
naturalmente não a deixa cair. E a Alemanha pode subsistir por longo tempo, tem almofadas que lhe permitem subsistir por longo tempo em tempos complexos e até em recessão. Portanto, a Alemanha consegue sobreviver nesse aspecto. Isto depois é uma tradução, porque o mecanismo democrático na Alemanha funciona muito bem, tem uma tradução imediata naquilo que são as vontades políticas. E neste momento, essa eventual reversão da vontade política também se pode dar em favor da extrema-direita, com o tempo, como vimos agora nas duas últimas eleições estaduais. Exatamente. Para uma resposta rápida, embaixador, entretanto, no Médio Oriente não acontece nada que não tenha acontecido já sucessivas vezes desde 7 de outubro passado, isto é, ninguém parece estar capaz, eu diria até mesmo interessado, em resolver a questão, enquanto que no terreno os civis vão morrendo como se nada mais fosse possível. O único interlocutor que tem alguma capacidade de ação no Médio Oriente são os Estados Unidos. A Europa é uma não existência ali naquela matéria, até porque está empatada dentro de si mesmo. Dentro da União Europeia há posições diversas relativamente àquela questão. Não é tanto em relação à questão de fundo, em relação ao apoio a Israel, é em relação ao modo como isso se fará e o modo de pressão a fazer sobre Israel. A Europa tinha mecanismos, se quisesse pressionar Israel, como os Estados Unidos também tinham, se quisessem, em matéria militar. Nos Estados Unidos não há condições para isso. Estamos num período eleitoral, no auge de um período eleitoral. Ainda ontem vimos no debate, quer Kamala Harris, quer Donald Trump, a dizer coisas vagas sempre a favor de Israel. Trump a dizer que se os democratas ganharem as eleições, o Estado de Israel não dura 2 anos, disse Trump. O que é extraordinário, porque tendo nós visto no passado que os democratas estiveram sempre ao lado de Israel em situações várias. E, portanto, os Estados Unidos estarão sempre a favor de Israel, o grau de pressão sobre o seu respectivo governo é que vai diminuindo. Como neste momento estamos em cima da campanha eleitoral, Netanyahu está à vontade e tem uma pressão limitada, salvo as pressões de natureza interna que tem, para fazer mais ou menos o que quer, com a barbaridade que tem dado mostras. Claro, e há de ser assim por mais algum tempo, com toda a certeza, uma vez que o dia 5 de novembro ainda está um bocadinho longe, não é? É verdade. Obrigado, embaixador. O programa A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Continua a seguir-nos nos sites do Jornal Económico, onde encontra todo o histórico do programa. Obrigado e até para a semana.